del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios, Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios, Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. Amém! Aleluia! O tema para hoje é o verdadeiro sacrifício de Cristo, parte 11. Espírito Santos, hoje nossos irmãos de Honduras nos mostram como Cristo Lisbeth tirou o pecado do meio e nos aclaram o que é o pecado. Nossa mãe nos explicou que pecado é o erro de não crer que ela é a esposa de Deus, não aceitar sua mensagem, não apreciar ou valorizar o sacrifício que fez por nós e não cumprir a lei, os mandamentos do reino de Deus. A vontade de Deus Pai é que amemos e creiamos em sua esposa, a que Ele enviou para salvar-nos da morte física, para que tenhamos vida eterna juntos com eles. Baseados em Hebreus 9:26, hoje veremos o ponto número 4, tirou do meio o pecado. Segundo o mais alto conhecimento divino, estamos falando da interpretação pura da autora da vida, Cristo Lisbeth. Não apreciar, não valorizar, levar por menos ou em pouco sua aparição pública neste tempo se constitui em pecado, porque ela é a personificação da lei. Ela escreveu a lei espiritual em nossas mentes. Leiamos Romanos 7:7. Que pois diremos? A lei é pecado? De nenhuma maneira. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. No tempo de Paulo, a lei estava representada em Cristo Maria. Até que ela não aparecesse fisicamente, não havia pecado em sua era. Recordemos, pecado é errar o alvo. Ao não aceitar sua mensagem e a sua pessoa, pecava. Agora, neste tempo do fim, é da mesma maneira com Cristo Lisbeth. Quando Cristo aparece e nos diz os mandamentos do reino de Deus e não os cumprimos, cometemos pecado. Agora, pecado para a religião é uma palavra, uma ação que vai em contra a vontade de Deus. Esse conceito é deles, não de Deus. Melquisedec Lisbeth se esclarece, a religião definiu o que é pecado para eles, sem levar em conta seu real significado. E é compreensível porque eles não conhecem a Deus, ouviram falar de Deus. Isso é muito diferente. Se reitera, se dá ênfase. Pecado é errar, não crer na enviada de Deus no meio dos homens. Qual é a vontade de Deus? Que amemos e creiamos em sua esposa, Cristo Lisbeth, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados, segundo as riquezas de sua graça, e fez sobreabundar em nós toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, amar a sua esposa, segundo seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. Verso 10, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos. Então, se pecado é não crer na esposa de Deus, o que são as bebedices, o adultério, a fornicação, a inveja e coisas semelhantes a estas? São obras da carne,
essa é a personalidade do irmão mais velho, o diabo, Satanás, e o que pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. O reino está na mente limpa, produto do sacrifício de Cristo Lisbete. Portanto, não crer nesse sacrifício e não apreciar que Deus tenha tomado o tempo de preparar corpo em meio nosso é considerar como pouco sua segunda vinda. Isso é pecado. Se profetizou por fim ao pecado mediante o Espírito de vida, símbolo do sangue de Cristo. Já se disse nessa série de temas o seguinte: o Cristo histórico, Cristo Maria, não tirou o pecado de ninguém porque foi assassinada injustamente. Além disso, Deus nunca tratou com a humanidade em geral somente com seu povo seleto. Igual acontece agora, somente nós servimos ao Deus vivo. Hoje se aclara o tipo de morte sofrida por Cristo Lisbete. Ela morreu à sua mente carnal e se imortalizou, e fazendo nós o mesmo, obteremos também a vida eterna. Portanto, o objetivo do ministério Rei de Salém é apresentar à humanidade a segunda vinda de Cristo, quem personifica a mesma lei de Deus. Todo aquele que não conhece essa mensagem, nem ouviu falar dela, está sem pecado. Para isso veio Cristo, para tirar o pecado. Zacarias 3:9, Hebreus 9:14 e 15. Deus Pai amou tanto a seu mundo, aos seus filhos, que enviou a sua esposa unigênita, para que todo aquele que crê nela tenha vida eterna, imortalidade. Mas há uma situação: todo aquele que blasfeme contra a Espírito Santa não tem perdão. O delicado desse assunto é que o Espírito Santo, como conhece o sistema religioso, é a esposa de Deus, a Espírito Santa. Por isso, nesta etapa do fim dos tempos, claramente se disse: o último Cristo, ou Cristo imortal, é uma mulher e sempre foi uma mulher. Por isso, blasfemar contra ela é mortal. O descrito em Gênesis do pecado de Adão é uma profecia cumprida na segunda vinda de Cristo. Não é o pecado que pensou a humanidade, que cometeu Adão lá em um jardim bem lindo e cheio de flores e árvores. Esse jardim está na mente, e se ali se visualizou profeticamente ao homem vivendo em paz e harmonia com Deus, isso somente ocorreu agora quando a criação espiritual, a família de Deus, aceita o sacrifício do Cristo imortal. A outra, a mente carnal, Adão, é a figura dos filhos rebeldes e insensatos, opositores à ordem estabelecida por Deus como 2 em 1. Qual ordem? Cabeça e corpo, homem e mulher, vidas ordenadas, submetidas e fazedoras do bem, criando aos seus filhos corretamente. Cristo é a lei de Deus em pessoa. Ela escreveu essas leis em nossas mentes. E isso é o que nos leva a viver vidas ordenadas e limpas. As ações más e feias da mente carnal são a personalidade do irmão mais velho e não nos permitem herdar o reino de Deus que está em nossa mente, graças ao sacrifício de Cristo Lisbete. Se morremos a nossa mente carnal como nossa mãe espiritual e Deus Lisbete fez, teremos uma mente limpa e transformada, que nos leva à vida eterna com Melquisedeque Lisbete. Os que não conhecem a Deus Mãe na segunda vinda de Cristo não estão em pecado, porque pecado é não crer nela e não seguir seus mandamentos. Mas tampouco podem ser salvos da morte física, nem herdar todas as promessas de Deus, porque não são seus filhos espirituais, e Deus Melquisedeque Lisbete não está neles. Há algo que Deus Pai não perdoa. É blasfemar, ofender ao Espírito Santo, Cristo Lisbete. Sabemos que Adão representa o irmão mais velho, a mente carnal, e o jardim do Éden representa nossa mente. Em Gênesis fala do pecado de Adão, e isso significa o erro que cometeram as virgens sensatas ao rechaçarem Cristo Lisbete, quando escutaram sua mensagem de salvação e limpeza. O que rechaça Cristo, rechaça Deus Pai também.
Ofender a Deus não tem perdão. Raça superior, agora desfrutamos da paz que existe no Jardim do Éden. Graças ao sacrifício de Cristo em sua segunda vinda, temos uma mente limpa e pura, com a qual obedecemos a Melquisedeque Lisbete em tudo, e vivemos em sua ordem perfeita, fazendo tudo com amor. Esperamos com paciência e gozo a manifestação de tudo o que pedimos. Aleluia a Melquisedeque, que enviou sua esposa Cristo Lisbete. Aleluia a Cristo Lisbete, que tirou o pecado e nos salvou. Até uma próxima aula, raça superior. Olá, raça superior! Sabia que os filhos de Melquisedeque e Lisbete não estão em pecado? Isso é porque cremos na ungida de Deus Pai Melquisedeque. Cremos em Cristo Lisbete, a esposa de Deus. Assim é, porque pecado significa o erro de não crer que ela é a esposa de Deus, não aceitar sua mensagem, não apreciar ou valorar o sacrifício que fez por nós e não cumprir a lei, os mandamentos do reino de Deus. Os que não conhecem a Deus Mãe Lisbete, na segunda vinda de Cristo, não estão em pecado, porque pecado é não crer nela e não seguir seus mandamentos. Mas assim que a conheces, se a nega, ao não crer nela, caíste em pecado. O que rechaça a Cristo, rechaça a Deus Pai também. Ofender a Deus tem graves consequências. Cristo é a lei de Deus em pessoa. Ela escreveu essas leis em nossas mentes. E isso é o que nos leva a viver vidas ordenadas e limpas. É agora que desfrutamos a paz em nossas mentes, no Jardim do Éden. E hoje podemos dizer com certeza que estamos livres de pecado, porque cremos em Cristo, a esposa de Deus Pai. Cremos no Cordeiro Fêmea, que tira o pecado do mundo. Se ha manifestado entre nosotros la esposa de Dios. Ofrenda perfecta es el Cordero, por amor Él la entregó. Siendo sacrificio acepto al Rey, me dijo lo que pidas te daré. Como hijos obedientes le pedimos en el nombre de Lisbeth. Por ella y para ella el universo y todo se creó. La reina, nuestra madre, es la heredera y por ella heredo yo. En medio nuestro está Cristo Lisbeth, y sin margen de error hay que creer. Resucitados, hijos transformados en el nombre de Lisbeth. En el nombre de Lisbeth siempre hay reposo. En el nombre de Lisbeth se cumple el gozo. Vivimos todos en prosperidad en el nombre de Lisbeth. Pues ya pasamos